Boa noite, pessoal. Mais um hino. O título é Ouve a voz, Jesus te chama. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Mais uma mensagem. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, estamos vivendo o final, os últimos acontecimentos terríveis e alegres que nós estamos saindo desse mundo, volta de Jesus. Que todos se preparem. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje é Deixa o mal e os 4 anjos. Apocalipse 14, 6. Vi o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, as 3 mensagens angelicais, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo.
e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, Eclesiastes 12, 13, é guardar os seus mandamentos, porque o fim de todo homem é: temam a Deus e guarde os seus mandamentos. Chegou a hora do seu juízo, porque ele há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive as que estão escondidas. Agora vem a adoração. Para adorar Deus, tem que ser por primeiro anjo, o evangelho eterno. Quem é o evangelho eterno? Jesus, a graça que salva. Segundo, guardar os mandamentos de Deus. Terceiro, adorar o Criador e não criatura, que fez céu, terra e mar e fontes das águas. E quarto, porque chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 11, 18. Também chegou o fim de todas as coisas. Chegou a hora de Deus dar aos servos e os profetas o seu galardão e julgar os mortos e destruir os que destroem a terra. E as fontes das águas, primeiro lembra o batismo, o juízo de Deus provado nos antediluvianos, foi 40 dias com 40 noites de chuva, por causa de quê? Do mal, e se refere ao sinal da volta de Cristo, que assim como foi nos dias de Noé. Vamos ficar sabendo mais embaixo. Beleza. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Não é errado, mas em excesso, que nem os sinais agora. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Não tem nenhum problema aqui. Mas que era em excesso. Último, Jesus pôs como maior o sinal da sua vinda nos dias de Noé. O juiz de Deus, nação global, 120 anos. Gênesis 6:3, disse Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. E os seus dias de vida são só 120 anos. E é chegada o fim de toda a carne, porque eles não iam aceitar. Deus falou com Noé: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque os seus dias de vida são só 120 anos. Naquele tempo, agora não é diferente. Havia crimes bárbaros, orgia sexual, casamento, separação, um alerta do segundo anjo agora. Nós estamos vivendo Apocalipse 14, 8. Viu o segundo anjo voando, dizendo: caiu Babilônia, tornou morada de demônios, covis de toda espécie de ave imunda. E ouviu a voz que vinha do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu, para que não se cumpram seus pecados. O fim do mal é o reino de Satanás, Babilônia, do pecado, que já está condenado ele, Satanás. E o pecado vai ser retirado desse planeta já, com a prisão de Satanás, e nós subir para o céu. Segundo anjo. Vamos lá. Agora, vamos adiantar aqui. Nos dias de Noé, eu já falei, orgia sexual. Agora, nós voltamos para Gênesis, para a semana da criação. Aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas.
E a adoração também para lá, Gênesis 2:1, porque em 6 dias fez o céu, a terra, o mar, e no 7º dia descansou, santificou, abençoou e descansou. Lucas 4:16, Jesus, como era de costume, foi na sinagoga ao sábado, deram o livro do profeta Isaías para ler, adoração. E o oposto, nós vamos ficar sabendo na frente. Quarta situação, Romanos 1:19, a situação que se encontrava o mundo naquela época e que se encontra hoje. Romanos 1:19. Romanos 1:19. Olha só. Romanos 1:19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou por as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo. E tanto do seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. A divindade de Deus e sua criação está no primeiro anjo que eu estou falando aqui. Temei a Deus e dá-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Batismo e a divindade que salva, e Jesus o Salvador, que em João 1:1 diz, e Criador, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com a palavra. Nada do que foi feito se fez sem ele. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E Êxodo 18:1, já antes de Moisés e os egípcios, Abraão saiu nos carvalhais do quintal, no fundo da sua casa, viu 3 homens vestidos de branco e voltou e disse, eu não sabia que Deus estava neste lugar. Agora, a situação do mal, o que vem a ser o mal? Bom, agora vamos continuar. Deus manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo. Se entende claramente, se vê pelas coisas que foram criadas para que eles não fiquem inesculpáveis. Sinais da volta de Cristo. Portanto, agora vem o reino do mal. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo, ser sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível e de aves e de quadrupés e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura do que o Criador é, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza, em semelhança de também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles se não importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos tratos, sem afeição natural, inconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer, insultam os que fazem, animam. Agora, nós vimos aqui que a imoralidade sexual, na época de Ló, os anjos vieram todos os homens, velhos e novos,
e viu os anjos e queria ter relacionamento, era com os anjos já. Já não era com as filhas de Ló que Ló ofereceu. Já foi com os anjos. E aí os anjos cegou ele. Hoje está diferente? Não. Pecado não muda. Certo? Ele engana, mas ele não muda. Agora, Apocalipse 13, 1. Apocalipse 13, 4. A adoração de Deus envolve adoração. Do lado do mal também envolve adoração. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Agora, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-se o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que aqui fará grandes sinais a besta, a sexta praga. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos operadores de sinais e prodígios e curas que vão aos reis do mundo inteiro. Aqui está dizendo que toda a terra se admirou seguindo a besta. Apocalipse 13. Toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão. Agora, Apocalipse 3, verso 11. E exerce todo o primeiro poder da besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja filha mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer ao céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com os sinais que foram dar à primeira besta, que fizessem em presença da besta, dizendo: quem aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida mortal, fora curada. E faz que todos adorassem imagem, falassem, e fizessem os mortos culto não adorar a imagem da besta. Nós vimos aqui fogo, que até fogo do céu faz descer à vista dos homens. Atos 2, 19, a Bíblia diz que Deus fará prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, vapor de fogo e fumo. O que é este vapor de fogo? Sinais da besta que faz descer do céu fogo à vista dos homens. As catástrofes. País aí, lá na China, deu a temperatura de 82 graus, derreteu todos os asfaltos, certo? E coisa de plástico. O aquecimento global. E a adoração da besta, porque a adoração a Deus é o sábado, e a adoração à besta é uma criatura que é o sol, o domingo, Sunday, domingo, dia do sol. A quarta praga, o sol abrasará as pessoas. Muito bem. Agora, e sangue, crimes, guerras, Provérbios diz que 3 coisas Deus aborrece. Provérbio diz que 3 coisas Deus aborrece. Deixa eu ver onde é que está aqui. Provérbios, quer ver aqui? Provérbios, aqui.
Sete coisas Deus aborrece. Primeiro, olhos ativos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. E o coração que maquinam pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, nós vimos aqui mãos que derramam sangue. Tá em Atos 3, em Atos 2, 19, sangue na terra. O segundo cavalo de Apocalipse 6, viu o segundo cavalo sair, um cavalo vermelho, seu cavaleiro com espada, dizendo para tirar a paz dos homens e matar uns aos outros com a espada. E os homens matou uns aos outros. Reino de Babilônia. Por quê? Porque ela trabalha na contrafação da vida eterna. Morte e morte eterna, e vida após a morte. Deus diz para Eva, qual era a mensagem de hoje para Adão mais Eva? Não coma da fruta, senão vocês morrem. Quando se fala em sangue e morte, derramamento de sangue, é a mesma coisa. Entendeu bem? Ela que é por causa dela que acontecem guerras, destruição nas famílias. Ela aboliu a lei que tem 4 famílias, mudou a lei de Deus, 3 mandamentos, tirou a família entre o adultério, tirou o Deus eterno que salva, colocou um falso Deus que engana. A besta, o dragão, e para o lado espiritual, o falso profeta, a trindade satânica. Muito bem. Agora, vapor, eu já falei agora, e de fume. Fume é destruição que nós já estamos vendo na terra. E vai ser Apocalipse 18, 8. Numa só hora virá suas pragas. E vamos ver Apocalipse 18, 8 aqui. Apocalipse 18. Portanto, num só dia virá suas pragas. O pranto, a fome e o choro, e será queimada no fogo. Agora embaixo. E chorarão sobre ela, os prantearão quanto vieram o fumo do seu incenso. Fumo e palha, a gente já lembra de fogo. Ela será queimada. Isaías 5, 24. Eis que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. 24, 5. Transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os moradores da terra são culpados disso. A terra será queimada e poucos homens restarão. E ela vai ser queimada depois de Jesus em 1000 anos. Apocalipse 27 a 2. Então o dragão subiu à superfície da terra, seduziram as nações de Gog a Magog, marcharam até o acampamento dos santos, de frente à Nova Jerusalém, para tomar que eles são poucos. Porém choveu fogo do céu e destruiu a todos. E a mensagem do terceiro anjo, viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu? Apocalipse 14, 9, dizendo, se alguém adora a besta, recebe sua marca, sofrerá 7 últimas pragas, que é a ira de Deus contra o pecado, e será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos do Cordeiro. E o primeiro anjo está no último anjo, a última advertência. Apocalipse 18, 1. Vi descer do céu um anjo e a terra se iluminou com sua glória, dizendo, caiu, Babilônia, agora a sua doutrina, se tornou morada de demônios, covis de toda a espécie de ave imundo e esconderijo. O último convite, verso 4, havia uma voz que vinha do céu que dizia,
Retirai-vos dela, povo meu. Por quê? Para não ser cúmplice de seus pecados. Quando é que cumpre os pecados dela? Quando sair a marca do inferno e Deus selar primeiro o seu povo com o sábado 7. Ezequiel 20, 12 e 20, 20. Por isso eu lhes dei os meus sábados, para que servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou vosso Deus, que vos santifico. E Isaías 8,16, resguardo o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. E o que acontece? Já falei. Agora vamos aqui. Romanos 1,21 é o mesmo de Timóteo 3,1. Eis que nos últimos dias os homens serão avarentos, gananciosos, blasfemadores, jactanciosos, implacáveis, atrevidos, arrogantes, desperfeiçoados, antes amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de impiedade. O Espírito expressa icidamente que estão acontecendo. O mundo hoje é de outro jeito? Não. Mas tem salvação para todos, certo? Agora, vamos ver aqui na frente. E agora, adorar a besta, fazer matar, quantos não adorar aqueles cujos nomes foram escritos antes da fundação do mundo? E a besta vai enfrentar com os dela o povo de Deus. Apocalipse 17, 14. Eles lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e os chamados eleitos e fiéis. Agora, falou no livro da vida, né? Daniel 12, 1. Eis que naquele tempo levantará Miguel, o defensor do seu povo, e os seus anjos da terra. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde aquele tempo, e jamais haverá. E será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. E esse sangue e Babilônia que derrama, prostituição é derramamento de sangue, muitos casando, se recasando, o adultério, tirou a família. Tá no segundo animal de Daniel 7:3, o urso, peito de prata, 3 costelas na boca e dando ordem, vai e devora muita carne. E também o segundo cavalo, e a segunda e a terceira praga, que é os rios e os mares em sangue. E Apocalipse 16, 12, a 6ª praga. E o domingo eu já falei. E faz adorar. Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12 é a batalha o quê? Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos operadores de sinais. Apocalipse 3 fala que faz grandes sinais e prodígios para enganar, tirando da verdade os mandamentos, a graça e os mandamentos de Deus, não de homens. Toda a Bíblia, profecias, tempo do fim, 18 profetas, depois de Salmo até Mateus 24, 14, e Daniel e Apocalipse. E o primeiro anjo que voando pelo meio do céu é rapidez. A coisa mais veloz é você ligar daqui e na mesma hora para qualquer lado do mundo, você conversa com a pessoa e vê lá tudo daqui. A segunda coisa mais veloz são os aviões, os aéreos. E a terceira são os automóveis. E a quarta são trem de ferro. E o quinto é navio. Aí o que acontece? Poluição e
ela procurou colocar as pessoas todas nas cidades. 3.600.000 pessoas estão nas cidades, que tem transporte dia e noites, prédios, asfaltos, carro noite e dia, poluição e sol. E as rodovias. E aí abafa tudo e acaba englobalizando. Quando fala todas as nações, ela deu vinho da sua prostituição. Quando fala todas as nações, daqui para o passado. Porque se referir a nós é uma maneira já condenatória. Não é essa geração. Ela está praticamente lá, 3 bilhões e 400 milhões, 1 bilhão e 400 milhões de irmãos católicos e 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. Quase a metade, eu esqueci, é 2 bilhões e 300 milhões de habitantes, de evangélicos. Está em Apocalipse 17:3, a mulher Babilônia, a grande mãe, a mulher, vi sair de uma besta com a mulher montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres, escrito o nome blasfemo, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominações da terra. Se a mãe se mulher é igreja e ela é mãe, as filhas só podem ser igrejas, que não pregam as 3 mensagens angelicais. A graça de Cristo, e Ele que nos criou, adorar a divindade, não e que reconhecer Deus como Criador, céu, terra e mar, batismo das águas, os dias de Noé, o juízo de Deus e o último aviso do anjo, que o segundo anjo, o primeiro voou, aí o segundo diz, mas o terceiro diz que ele desce, que a chuva seródia, de Tiago 4:7 e Joel 2:23. Vamos ler Joel 2:23 aqui. Esse último anjo, vamos ver Atos 5:7. Tiago 5:7. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e a seródia. Agora vamos ver Joel tá aqui. Joel 2:23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporânea e a seródia. O último anjo vai finalizar o evangelho de Mateus 24:14. Será pregado este evangelho do reino em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Primeiro anjo disse o quê? Um livrinho aberto, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo. O evangelho eterno. A Bíblia. Temam a Deus e dá-lhe glória, porque Ele já está julgando vocês. Apocalipse 11:18. Deus dá aos servos e os profetas o galardão, julga os mortos, destruir os que destroem a terra. E mandando sair de Roma e das igrejas evangélicas, que não tem essas 3 mensagens, e não faz parte do remanescente vivo, de Romanos 9:27, que Isaías pregou para os egípcios, eles foram como a areia do mar, mas é o remanescente que vai ter que ser salvo, e Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá,
todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. A palavra remanescente é renunciar a tudo, inclusive a vida, e arrepender e converter a Cristo e nascer da água e do Espírito, batismo das águas e o rebatismo do Espírito Santo com Espírito e com fogo. Quando você peca, aí você arrepende. Não, pecado acidental, que é habitual, a Bíblia diz que não resta mais sacrifício de pecados, porque está pecando sabendo. E Apocalipse 12, 17, o remanescente tem essas 3 características. A ira do dragão depois vai fazer guerra, quer procurar matar, cara dos mandamentos de Deus, e é salvo em Cristo. Se você está num lugar que essas 3 mensagens não é pregada, e essa mensagem aqui da Bíblia, que é adventista que prega, mas os que saem de lá diz que é de adventista, não tem escrito na parede a Bíblia lá não. Se tiver, eu abandono o caminho do céu, eu vou para o inferno. Para eles não ficar contra a Bíblia, que fala no sábado, o santuário 2.600 anos antes de Cristo, Daniel 8:12 e 8:14 e 9:24, as 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, 1810, com mais a idade de Cristo, 1844, que ele subiu do lugar santo para o lugar santíssimo, que em Apocalipse 4:1, os 4 animais no santuário de Deus, e Apocalipse 18, 11, 18, viu o santuário aberto, ouvi vozes, relâmpagos e trovões, Deus julgando, e os sinais da volta de Cristo. Chegou a hora do seu juízo, terremotos, guerras que só vão aumentando, crimes, a falta de amor, e o povo de Deus se agarrando cada vez mais a ele e dizendo, apressando e aguardando a vinda do dia do Deus Todo-Poderoso, no qual os céus passará por grande estrondo e os elementos arderão abrasados, segundo Pedro 3:10 e Apocalipse 6:14. O céu recolheu-se como pergaminho, todos os montes e ilhas moveram os seus lugares, os grandes comandantes esconderam na caverna dos penhascos e dizer, cai sobre nós, esconder a face daquele que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, porque chegou o dia da ira deles e do Cordeiro, e quem é que pode sustê-lo? E Apocalipse 6, quando fala no último cavalo, Apocalipse 6, quando fala no último cavalo, Lucas 21, 25, os poderes do céu serão abalados. E Apocalipse 6, então verá o sinal do Filho do Homem. Apocalipse 6 também fala, quer ver Apocalipse 6? Apocalipse 6, aqui ó, 6:2, e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de ciclico, e a lua se tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte. O céu retirou-se como um livro em irônia, e todos os montes e ilhas moveram dos seus lugares. Mateus 24, 29. O sol não dará sua totalidade, a lua se tornará em sangue, que ela está se tornando em sangue, e as estrelas cairão no firmamento, então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu, e ele mandará os anjos nos 4 ventos da terra, que Daniel 7 fala que subiu do mar e dos 4 ventos, e Ezequiel fala os espíritos mortos, que foi espiritualmente, fala nos 4 ventos. Apocalipse 7:2, 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, segurando os ventos até selarmos na terra os servos do nosso Deus. Quem são
o anjo que vem do nascente do sol. E que selo é? O sábado. Jesus que veio do nascente do céu. E vão ser selados nós por último, o remanescente vivo, e os que estão morrendo, Jesus com o braço esquerdo, apanhando os que estão caindo na sepultura e chamando: sai dela, povo meu, vinde a mim, todos estão cansados. Quem tem o Filho tem a vida. O braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar, e seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías. Então o que acontece? Da tribo de Judá foram selados 12.000, Gade 12.000, Naftali 12.000, Zebulon 12.000, Manassés 12.000, Benjamim 12.000, Issacar 12.000, José 12.000, Ruben 12.000, Gade 12.000, Benjamim 12.000, Manassés 12.000. 12.000 vezes 12 discípulos foi a igreja de Cristo pura. 12 vezes 12.000, 144.000 simbólico. Todos os salvos desde Abel. Porque em Apocalipse 11:18 fala que Deus está julgando vivos e mortos. E Jesus pulou do lugar santo para o lugar santíssimo. O juízo investigativo que está na igreja adventista Laodiceia, a última igreja, já tem o quê? 1844 para 2026, 180, quase 180 anos. Entendeu bem? Então nós já estamos no fim do juízo de Deus e o fim da graça. Que é a minha próxima mensagem, as pragas marretas. Que se tiver alguém que não aceitar, a porta da graça vai fechar, para ele. Certo? Povo de Deus, a porta da graça